Você já parou para pensar no impacto que uma ideia pode ter sobre o sistema financeiro global? O Bitcoin, essa moeda digital que surgiu do nada, não só desafiou o conceito tradicional de dinheiro, mas também abriu as portas para um novo universo de possibilidades. Nesse vídeo, vamos explorar a curiosa trajetória do Bitcoin, desde a sua criação até o seu papel no futuro das finanças. Será que estamos apenas no começo de uma revolução ou o Bitcoin é uma promessa que pode não se concretizar? Eu sou a Isis Franco e você está assistindo a AlvP Capital. Seja muito bem-vindo. O que é Bitcoin, afinal? O Bitcoin, se você é completamente leigo no assunto, fica tranquilo. Você não tá sozinho. Esse nome já gerou tanta dúvida que por um tempo parecia até moda ninguém entender muito bem o que era. Mas a verdade é que, apesar de toda a aura de mistério, o conceito por trás do Bitcoin é simples. Quer dizer, mais ou menos simples. Então vamos desde o início. Para começar, o Bitcoin é uma moeda. Só que, ao contrário de qualquer outra moeda que você tenha no bolso ou carteira, o Bitcoin não existe fisicamente. Ele é completamente digital. Mas aí você pode se perguntar, como assim uma moeda digital? E é aí que a coisa fica mais interessante. Você não a vê, não a toca e a princípio pode não fazer muito sentido até você entender. Imagina o seguinte, você quer comprar um cafezinho, mas ao invés de pagar com dinheiro em papel ou com um cartão, você decide usar uma moeda que só existe na internet. Isso é Bitcoin. Ele é basicamente dinheiro virtual que funciona de uma forma bem diferente do que estamos acostumados. E a grande sacada do Bitcoin é que ele foi feito para funcionar sem depender de bancos, governos ou qualquer instituição que controle seu dinheiro. O Bitcoin é, por definição, descentralizado. Isso significa que ele não tem um chefe ou um órgão emissor. A criação do Bitcoin é um marco na história das finanças, porque ele é o primeiro dinheiro livre. E não estamos falando de liberdade no estilo cada um pode fazer o que quiser, mas sim no sentido de que ele é um dinheiro que você usa de forma independente. Se você quiser enviar um Bitcoin para alguém, não precisa pedir autorização ao banco nem justificar o valor. É você, seu computador ou celular e a pessoa para quem você está enviando. Parece simples, né? Mas o que deixa tudo mais interessante é que, por trás desse sistema, existe um mundo inteiro de códigos, cálculos matemáticos e uma tecnologia chamada blockchain, que vamos falar em detalhes mais pra frente. Outra coisa importante, o Bitcoin é finito. Isso significa que ele tem um limite. Só podem existir 21 milhões de bitcoins e nada mais, ou seja, não dá para emitir mais Bitcoin como se imprime papel moeda. Esse detalhe, meus amigos, é o que faz o Bitcoin ser considerado uma espécie de ouro digital. Como no mundo real, o ouro é raro e valioso, no mundo digital, o Bitcoin também é. E claro, isso deixa todo mundo curioso e com aquela energia da febre do ouro. Porque quanto mais raro, mais valioso ele tende a ser. Agora, se o Bitcoin é dinheiro, onde ele fica guardado? Bom, se você pensou num banco digital ou algo assim, esqueça. O Bitcoin fica guardado em uma carteira virtual, que pode ser um aplicativo, um site ou até mesmo um dispositivo físico feito exclusivamente para guardar Bitcoin. O sistema em si é bastante organizado e cada carteira conta com um código de identificação único, ou seja, para você acessar seus bitcoins, precisará de uma senha, ou melhor, uma chave privada. E essa chave deve ser tratada com a mesma importância que você trata a sua senha pessoal do banco. Se você se esquecer da chave, adeus bitcoins. Eu digo isso porque existem incontáveis casos de pessoas que adquiriram ou receberam pagamentos em bitcoins lá no início do surgimento dessa moeda e que, ao não darem a devida importância para a possibilidade da valorização do Bitcoin, acabaram perdendo ou se esquecendo de suas senhas de acesso. E isso resultou em prejuízos milionários. Mas calma, vamos desacelerar um pouco para quem vive no mundo moderno, onde tudo está na internet, o Bitcoin é quase uma evolução natural do dinheiro. Ele representa uma nova forma de valor e uma nova maneira de fazer transações. A diferença é que essa moeda não passa por um banco, nem por uma bandeira de cartão de crédito. Você já imaginou fazer uma compra sem ter que lidar com juros, taxas ou aprovação de um banco? Pois é, o Bitcoin possibilita isso. E é aí que mora seu grande apelo. Só que tem um porém.
ele é volátil. O valor do Bitcoin pode mudar do dia para a noite. E quando eu digo mudar, eu estou falando de subir ou descer milhares de dólares. É por isso que o Bitcoin pode ser considerado um dos investimentos mais emocionantes e arriscados que existem, porque seu preço é extremamente instável. Um dia ele está lá em cima fazendo a festa de quem comprou no barato, no outro ele despenca, deixando muita gente no prejuízo. Em outras palavras, estamos falando de uma montanha-russa financeira, só que sem a parte da segurança. Quem compra Bitcoin precisa ter estômago forte e uma pitada de sorte. De uma maneira resumida, então, podemos dizer que o Bitcoin é tudo isso e muito mais. Uma moeda digital, uma nova forma de investir, um jeito de mandar dinheiro sem intermédios e uma possibilidade de transformar o sistema financeiro. Talvez ele seja uma moda passageira, ou talvez seja a moeda do futuro. Enquanto isso, o Bitcoin segue intrigando, empolgando e, claro, criando novos milionários e alguns quebrados também. Mas uma coisa é certa, ele veio para desafiar o conceito de dinheiro como conhecemos. Agora que já entendemos o que é o Bitcoin, chegou a hora de entrar na parte mais misteriosa e talvez a mais fascinante de toda essa história. Afinal, quem inventou o Bitcoin? Bem, a criação do Bitcoin é atribuída ao pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Mas será que ele é uma pessoa real? Um super gênio da tecnologia, um grupo de pessoas, ou ele nem sequer existe? Bom, tudo isso começou em 2008, no auge da crise financeira global, quando a confiança nos bancos e governos estava em baixa. Nessa época, um artigo surgiu na internet assinado por um tal de Satoshi Nakamoto. Esse artigo, ou white paper, trazia a proposta do Bitcoin e mostrava com detalhes técnicos e bastante complexos como uma moeda digital poderia ser criada e funcionar sem a necessidade de um banco central. Era como se o próprio Robin Hood da era digital tivesse entrado em cena. Mas em vez de arco e flecha, ele usava matemática e códigos. Até aí tudo bem. Poderíamos estar falando de mais um louco alucinado que acreditava que poderia mudar o sistema financeiro, certo? Mas depois do artigo, Satoshi não só lançou a ideia do Bitcoin, como começou a construir a tecnologia e até a minerar os primeiros blocos da moeda. Ele estava ativo em fóruns, conversando com outras pessoas, ajudando a melhorar a rede e sempre se referia a si mesmo de forma impessoal. Ele era educado, prestativo e nunca dava detalhes sobre sua identidade. Tinha um comportamento peculiar, como alguém que claramente não queria ser descoberto. Agora pensa comigo. Alguém cria uma tecnologia revolucionária, coloca o mundo de cabeça para baixo e simplesmente desaparece? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Em 2011, Satoshi parou de responder às mensagens, desconectou-se de todos os fóruns e nunca mais deu notícia. Ele sumiu, deixando para trás um legado bilionário e uma série de perguntas sem resposta. Quem ele era, por que escolheu o anonimato e talvez o mais intrigante, por que alguém abriria mão de toda essa fama e fortuna? Claro, esse sumiço só aumentou o mistério em torno de Satoshi Nakamoto. Existem teorias para todos os gostos. Alguns acreditam que ele era um gênio solitário, enquanto outros dizem que o nome é, na verdade, um pseudônimo para um grupo de pessoas. Tem gente que jura que Satoshi é um nome usado por um programador excêntrico que já trabalhou no governo americano, enquanto outros acham que ele era um espião internacional. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu provar nada. A identidade de Satoshi permanece um dos maiores mistérios da história da internet. Agora, quer ouvir a parte mais Black Mirror dessa história? Em 2009, quando o Bitcoin começou a rodar, Satoshi minerou milhares de Bitcoins, o que fez dele, ao menos em teoria, um dos maiores donos de Bitcoin do mundo. E o mais curioso, esse tesouro de Satoshi nunca foi tocado. É como se ele tivesse deixado uma fortuna trancada num cofre e jogado a chave fora. Se esse montante fosse vendido hoje, estaríamos falando de bilhões de dólares. Mas por alguma razão que ninguém entende, esses bitcoins continuam parados intactos. Esse silêncio absoluto só aumentou o fascínio e as teorias da conspiração. Será que ele está esperando um momento específico para voltar? Ou será que ele realmente não tem mais nenhuma intenção em se envolver no universo do Bitcoin? Universo esse que ele mesmo criou. E então o mundo se pergunta quem é Satoshi. A figura dele virou quase um mito. Ele é praticamente o pai invisível das criptomoedas. Aquele que começou tudo e deixou a responsabilidade para outros continuarem. Sua invenção já mudou o mundo, mas ele mesmo, esse fantasma digital, nunca viu as consequências da sua criação.
É como se ele tivesse dado um empurrãozinho na revolução financeira e desaparecido no pôr do sol. Satoshi Nakamoto é, então, uma espécie de lenda moderna, com toda a mística de um herói misterioso. E talvez seja melhor assim. Seu anonimato deu ao Bitcoin uma liberdade única. Sem uma figura pública para representar a moeda, ninguém consegue realmente controlá-la. Satoshi tornou-se um exemplo de que, às vezes, as ideias são maiores do que quem as cria. E quem diria uma lenda, uma moeda e um mistério que, ao que tudo indica, vai continuar sem solução. Se o Bitcoin fosse uma banda de rock, ele já teria passado do sucesso instantâneo para a fase revolução do mercado musical. Só que, em vez de tocar guitarra, o Bitcoin balançou o sistema financeiro. Quando Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin, lá em 2009, a ideia parecia meio louca. Dinheiro digital, sem banco, sem governo, sem nenhum tipo de controle centralizado. Quem confiaria numa coisa dessas? As pessoas se perguntavam. Mas na prática, muitas foram as pessoas que engajaram na ideia, principalmente os famosos nerds e alguns entusiastas de economia. Foi o início de uma revolução. O tipo de revolução que ninguém viu chegando, mas que acabou virando um furacão. Para entendermos melhor esse impacto, vamos imaginar o nosso velho dinheiro, aquele de papel, moedas e cartões. A cada transação que fazemos com ele, temos um intermédio no meio, o banco. Vai mandar dinheiro para um amigo, o banco passa o dinheiro para ele. Vai comprar um tênis na internet, o cartão aprova ou nega a transação. No fim das contas, temos um sistema que controla tudo e cobra uma taxa por isso, seja juros, tarifas ou aquelas taxas de câmbio misteriosas. Agora pensa que o Bitcoin chegou falando, esquece tudo isso aí que eu faço sozinho. É como se o Bitcoin tivesse dito, o poder é todo do povo, e o povo ficou animado. Com o Bitcoin, você faz uma transação e ao invés de passar pelo banco, ela é registrada numa rede descentralizada chamada blockchain. Apesar de parecer nome de vilão de filme de ficção científica, a blockchain é só uma rede onde todas as transações ficam registradas de forma segura e imutável. Imagina uma lista gigantesca onde cada compra, venda ou transferência fica anotada. Só que em vez de estar no controle de um banco, essa lista fica disponível para todos que usam essa moeda. Ou seja, é como se todo mundo fosse o banco, mas ninguém tivesse o controle total. E essa é a grande sacada do Bitcoin, a descentralização. A ideia de uma moeda que não precisa de intermediários foi um verdadeiro abre-alas para o conceito de liberdade financeira. Com o Bitcoin, alguém nos Estados Unidos pode enviar um pagamento para uma pessoa no Japão, na África ou onde quer que ela esteja, sem precisar da ajuda de nenhum banco e tudo acontece num clique. Claro, tem algumas taxas envolvidas nas transações do Bitcoin, mas elas geralmente são bem menores do que os bancos cobram. E o melhor, a rede funciona 24 horas e 7 dias por semana. Essa liberdade financeira foi um tiro certeiro no conceito de dinheiro que as pessoas conheciam até então. As primeiras transações de Bitcoin, inclusive, são até hilárias quando vistas hoje. Teve o caso de alguém que pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Sim, 10 mil. Na época, esse valor era pouco e ninguém sabia se o Bitcoin realmente ia dar certo. Mas essa transação ficou marcada na história como o dia da pizza Bitcoin. E hoje é comemorada como uma das compras mais caras e saborosas do mundo cripto, que já com o valor atual do Bitcoin, aquelas pizzas custariam milhões de dólares. A revolução do dinheiro digital começou então a se espalhar, e as pessoas foram se dando conta de que o Bitcoin tinha potencial para ser mais do que um experimento. Ele oferecia uma nova forma de usar e entender o dinheiro. E mais do que isso, o Bitcoin trouxe uma ideia nova. O dinheiro poderia ser seu de verdade. Nos sistemas tradicionais, seu dinheiro está no banco, e você confia que ele estará lá quando precisar. No entanto, com o Bitcoin, você é o seu próprio banco. Guardou na sua carteira digital, aqueles Bitcoins são só seus, sem ninguém para interferir. Mas claro, isso vem com a responsabilidade de nunca perder a sua senha. Porque como falamos aqui, se perder, adeus Bitcoin. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber que o Bitcoin poderia ser mais do que uma moeda digital. Ele era, na verdade, um jeito de bater de frente com o sistema financeiro tradicional. Um tipo de protesto digital contra a burocracia e as taxas. Não à toa, essa revolução atraiu muita gente que estava cansada do controle centralizado.
Afinal, quantas vezes você já sentiu aquele desgosto ao ver as tarifas bancárias ou aqueles juros acumulados sem piedade? O Bitcoin chegou prometendo mudar isso. Era o tipo de coisa que fazia até os mais céticos darem uma espiadinha e pensar: será que essa ideia de dinheiro digital tem futuro? E não foi só o Bitcoin que se beneficiou com esse pensamento. Logo, outras criptomoedas começaram a surgir, cada uma com a sua própria ideia e propostas, mas todas com uma coisa em comum: o desejo de revolucionar o sistema financeiro. O Bitcoin foi a pedra no lago, a faísca que deu início a um movimento inteiro de moedas digitais que não param de crescer. No fim das contas, o Bitcoin trouxe uma revolução porque mudou a forma como enxergamos o dinheiro. Ele transformou o que era apenas uma ferramenta para comprar coisas em uma expressão de liberdade, descentralização e autonomia. Claro, ele tem suas dificuldades, seus riscos e uma volatilidade que deixa qualquer um com um coração na mão. Mas ele provou que um sistema financeiro sem bancos, sem fronteiras e sem horários de funcionamento é possível. E mais do que isso, ele mostrou que o futuro do dinheiro pode ser mais emocionante e um pouquinho caótico do que a gente imaginava. Se o Bitcoin fosse uma celebridade, a blockchain seria o cérebro brilhante por trás de tudo. Aquela inteligência secreta que faz a mágica acontecer. E sim, estamos falando de uma mágica de verdade, mas com um toque tecnológico, porque sem a blockchain, o Bitcoin seria apenas um arquivo digital facilmente copiável. Mas com a blockchain, ele se tornou um sistema de pagamento seguro e transparente. Para entender melhor a blockchain, imagine um livro-razão. Sabe aquele livrinho antigo onde se anotavam todas as entradas e saídas de dinheiro? Agora, pensa num livro desses, mas que não pode ser adulterado, rasurado ou esquecido em uma gaveta. E tem mais, ele é público, imutável e compartilhado com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso é a blockchain. Ela é uma espécie de livro-razão digital gigantesco e descentralizado, onde cada transação de Bitcoin fica registrada para sempre e todo mundo pode consultar. O truque da blockchain é simples e genial ao mesmo tempo. Ela é formada por blocos e cada bloco guarda um punhado de transações. Quando as transações são feitas, elas são agrupadas e incluídas no próximo bloco da fila. E aqui vai a mágica. Cada bloco tem uma ligação com o bloco anterior, formando uma corrente. Ou melhor, uma blockchain, que em tradução literal significa isso mesmo, uma corrente em blocos. E o que isso quer dizer? Bem, o seu modelo de funcionamento cria uma linha do tempo inquebrável, porque um bloco depende do outro. É como uma série de nós cegos. Para mudar qualquer coisa, você teria que alterar todos os blocos anteriores, o que é praticamente impossível, já que cada bloco é protegido por um complexo processo matemático. E claro, qualquer tentativa de trapaça é vista pela rede inteira em questão de segundos. Agora você deve estar pensando, tudo bem, mas como assim a rede vê tudo isso? Boa pergunta. A blockchain do Bitcoin é sustentada por um batalhão de computadores ao redor do mundo, conhecidos como nós. Esses nós são como os vigias da blockchain. Cada um deles guarda uma cópia completa de todas as transações já feitas. E quando uma nova transação acontece, eles verificam se tudo está certo, provam e registram no próximo bloco. Ou seja, o Bitcoin não precisa de um banco, porque ele tem milhares de guardiões digitais. E o melhor, todos trabalham em harmonia para garantir que ninguém consiga manipular o sistema. O que mantém essa rede funcionando é um processo chamado mineração. Pense na mineração como um jogo de sudoku, elevado à 10ª potência. Os mineradores, ou seja, as pessoas e computadores dedicados a isso, competem para resolver um problema matemático super difícil. E o primeiro a resolver ganha o direito de criar um novo bloco e, claro, recebe uma recompensa em Bitcoin. Mas não pensa que é simples. Esses problemas são tão complexos que exigem computadores super potentes e a competição entre mineradores é intensa, porque as recompensas são boas. A cada 10 minutos, um novo bloco é adicionado à blockchain, com todas as transações novas. Tudo isso faz da blockchain uma tecnologia incrível, porque ela cria confiança sem precisar de ninguém para ser seu garantidor. Em vez de confiar num banco ou num governo, o Bitcoin nos convida a confiar na matemática e no poder da descentralização.
Na prática, isso significa que você não depende de uma única entidade para manter seu dinheiro seguro. Em vez disso, você conta com a força de uma rede inteira, que fica de olho em todas as transações e garante que ninguém vai mudar nada por conta própria. Mas nem tudo é perfeito e a blockchain também tem suas limitações. Ela é lenta se comparada a sistemas de pagamentos centralizados, e por ser descentralizada fica difícil de fazer mudanças. É como uma grande festa onde todo mundo tem que concordar com a próxima música e isso leva tempo. Qualquer alteração precisa da aprovação da maioria dos nós. E acredite, convencer milhares de computadores ao redor do mundo não é tarefa fácil. Além disso, o processo de mineração gasta uma quantidade imensa de energia e isso gera bastante discussão sobre o impacto ambiental. Ainda assim, a blockchain continua firme e forte, mostrando que é possível criar um sistema de confiança sem precisar de uma autoridade central. A tecnologia que começou como a base do Bitcoin acabou se tornando uma verdadeira revolução que está inspirando outros setores. Gente do mundo financeiro, da saúde, dos jogos e até das artes estão descobrindo novas formas de usar a blockchain para dar segurança e transparência aos seus sistemas. É o cérebro do Bitcoin, sim, mas foi muito além disso. Agora, a blockchain está conquistando o mundo todo com a sua promessa de um futuro onde a confiança seja distribuída e onde as informações, uma vez registradas, sejam realmente eternas. Depois que o Bitcoin mostrou ao mundo que o dinheiro digital descentralizado não só era possível, mas também fazia todo sentido, a corrida das criptomoedas começou de verdade. Era como se cada gênio da tecnologia quisesse criar sua própria versão do ouro digital. Mas foi aí que o universo das cripto explodiu. O Bitcoin abriu o caminho e outras moedas surgiram com ideias diferentes e nomes que vão do sério ao completamente excêntrico e até engraçado. Mas a história das altcoins, as moedas alternativas ao Bitcoin, não começam de forma tão glamurosa. Algumas das primeiras moedas digitais eram quase cópias do Bitcoin, só que com uma pequena modificação. Queriam ser o novo Bitcoin, mas não traziam nada muito inovador. Então veio o Ethereum, a primeira criptomoeda a realmente desafiar o domínio do Bitcoin, criada em 2015 pelo jovem prodígio Vitalik Buterin. O Ethereum trouxe uma sacada genial. E se, em vez de apenas armazenar valor como o Bitcoin, a criptomoeda pudesse servir para criar e executar contratos e aplicativos descentralizados? Foi aí que surgiu a ideia dos smart contracts, ou contratos inteligentes, onde as regras e condições de uma negociação ficam gravadas na blockchain, sendo executadas automaticamente quando os requisitos são cumpridos. Com isso, o Ethereum abriu portas para um universo de possibilidades que o Bitcoin nunca explorou. Imagina fazer um contrato de aluguel, um seguro ou até um testamento, tudo sem precisar de cartório, advogado ou papelada. Pois é, o Ethereum tornou isso possível e seu valor disparou. Claro que, com o Ethereum fazendo sucesso, surgiram várias outras cripto querendo inovar ainda mais. Algumas criaram novas formas de transação, outras apostaram na privacidade, como o Monero e o Zcash, que vieram com a proposta de transações completamente anônimas. Enquanto o Bitcoin e o Ethereum são um livro aberto para qualquer um ver, essas criptos de privacidade surgiram para quem não quer expor seus dados financeiros ao mundo. A ideia é interessante, mas logo chamou a atenção de quem? Do governo, claro. Afinal, criptomoedas focadas em privacidade são o sonho de qualquer vilão de filme. Porém, elas ainda estão por aí e muita gente as utiliza como alternativa ao Bitcoin. E falando em alternativas, talvez você já tenha ouvido falar no Dogecoin. Isso mesmo, a moeda do cachorro meme. O Dogecoin surgiu quase como uma piada em 2013, inspirado pelo meme do cachorrinho Shiba Inu, aquele com uma carinha adorável e frases engraçadas ao redor. Criado por dois engenheiros de software, o Dogecoin não era para ser levado a sério, mas acabou ganhando fãs e se tornando uma das moedas mais populares da internet. Até o Elon Musk entrou para a brincadeira e cada vez que ele tweetava sobre o Dogecoin, o valor subia. Era como um grande show de comédia financeiro.
O Dogecoin mostrou que, no mundo das cripto, tudo pode acontecer, inclusive uma piada virar uma moeda valiosa. Mas a lista de criptomoedas não para por aí. Desde que o Bitcoin e o Ethereum abriram a porta, dezenas de projetos surgiram querendo revolucionar tudo. Surgiram moedas para jogo, moedas para proteger o meio ambiente, moedas para votar online, moedas para tudo que você imaginar. Cada nova cripto trazia uma proposta diferente, prometendo ser mais rápida, mais segura ou mais ecológica que o Bitcoin. A Binance Coin, por exemplo, é uma criptomoeda usada dentro da própria Binance, uma das maiores corretoras de criptoativos. A ideia era criar um ecossistema próprio, onde as pessoas pudessem comprar, vender e até pagar taxas com essa moeda. E funcionou, porque a Binance Coin subiu muito de valor, mostrando que, se você tem um bom plano de uso, sua moeda pode virar um sucesso. Outro exemplo de inovação é a Cardano, que é chamada de cripto de terceira geração e traz uma abordagem super científica, baseada em revisões acadêmicas para garantir que cada atualização seja segura e eficiente. Também tem o Solana, famoso por sua velocidade. Enquanto o Bitcoin processa algumas transações por segundo e o Ethereum um pouco mais, o Solana chegou prometendo milhares de transações por segundo. Para quem sonha com uma cripto que substitua o Visa, essa é uma esperança. Mas nem tudo são flores. Muitas dessas novas criptos surgem cheias de promessas e algumas não duram nem tempo suficiente para virar meme. O mundo das altcoins é um verdadeiro velho oeste digital. Um lugar onde alguns poucos realmente se tornam pioneiros de inovação, enquanto muitos acabam desaparecendo. Para cada Ethereum, Dogecoin ou Solana que se destaca, centenas de cripto ficam pelo caminho. Seja por falta de apoio, problemas técnicos ou até mesmo por serem golpes. Ainda assim, a corrida das criptos segue firme, com novas ideias surgindo a cada dia. Tem cripto que tenta focar em ecologia, buscando minerar de forma sustentável, tem cripto que é só meme e diversão, e tem cripto que quer revolucionar o mundo como conhecemos. Enquanto o Bitcoin segue como o ouro digital e a Ethereum lidera a inovação tecnológica, as outras criptomoedas estão tentando encontrar seu lugar ao sol. Algumas vão conquistar espaço, outras vão desaparecer. Mas uma coisa é certa, o mundo das cripto está longe de ser ignorado pelo sistema financeiro mundial. E agora, chegamos ao grande mistério do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Será que o Bitcoin vai tomar conta do mundo ou vai acabar sendo só uma febre passageira, como a bolha das tulipas que nós já falamos por aqui? Porque de um lado a gente vê um exército de entusiastas e investidores apostando tudo que tem no Bitcoin, jurando que ele é um novo ouro digital, mas do outro lado tem gente que olha para ele e só vê uma bolha, uma grande aposta que pode explodir a qualquer momento. Quem tá certo? Bom, essa é uma pergunta de $1 trilhão. De um lado, temos o cenário em que o Bitcoin realmente toma conta. Imagina só, em um futuro próximo você entra na loja de roupas e paga por aquela jaqueta de couro com frações de Bitcoin. Vai ao cinema, paga o ingresso com Bitcoin. Compra um café, um carro, uma casa, tudo em Bitcoin. Nesse mundo, o Bitcoin vira um padrão e o conceito de moedas nacionais fica meio ultrapassado. Quem precisa de dólar, euro ou real quando você pode usar uma moeda digital que é aceita globalmente? Com a popularização de wallets digitais, aplicativos e até mesmo cartões cripto, tudo parece tão simples e conveniente que a gente até se pergunta: será que essa ideia é realmente tão maluca? Além disso, muita gente acredita que o Bitcoin pode ser uma solução contra a inflação. A ideia de ter um ativo limitado a 21 milhões de unidades é tentadora, porque ninguém pode criar mais Bitcoins do nada, diferente do que acontece com moedas tradicionais, onde bancos centrais imprimem dinheiro como se fosse confete. Nesse futuro dominado pelo Bitcoin, a moeda se torna uma espécie de escudo contra a desvalorização. E as pessoas passam a enxergar o Bitcoin como um ativo seguro e confiável, assim como com o ouro por tantos anos. Mas aí vem o outro cenário, onde as coisas não terminam assim tão brilhantes para o Bitcoin. Primeiro, a tecnologia ainda enfrenta um problema de escalabilidade, ou seja, quanto mais pessoas usarem Bitcoin, mais devagar e cara pode ficar essa transação.
Isso não é exatamente prático para quem quer comprar um cafezinho sem esperar meia hora pela confirmação de pagamento. E tem mais, governos do mundo todo não parecem muito felizes com a ideia de um sistema financeiro que eles não possam controlar. Alguns países, como a China, já baniram o uso de criptomoedas e outros governos estão criando suas próprias moedas digitais, como o dólar digital, o yuan digital ou até o real digital, o famoso Pix. Nesse cenário, os governos tentam limitar o uso do Bitcoin ou mesmo criar barreiras para dificultar sua adoção em massa. E o que dizer das criptomoedas rivais? Bitcoin pode até ter sido pioneiro, mas hoje existem milhares de outras moedas digitais com propostas bem interessantes, como o Ethereum, que não é só uma moeda, mas uma plataforma para contratos inteligentes. Esses contratos poderiam substituir processos burocráticos de aluguel de imóveis a financiamentos de uma forma muito mais rápida e barata. Com tantas alternativas e tecnologias inovadoras surgindo, será que o Bitcoin continua sendo a escolha número 1? Ou ele vai perder o trono para outra moeda que ofereça mais recursos? Easter egg. O preço do Bitcoin sobe e desce como uma montanha-russa, e isso pode afastar as pessoas que preferem a estabilidade de moedas tradicionais. Afinal, não é todo mundo que quer ter um dinheiro que vale uma coisa hoje e outra completamente diferente amanhã. Para quem busca segurança financeira, isso é um baita ponto contra o Bitcoin. Se ele continuar assim tão imprevisível, será que vai conseguir conquistar a confiança do grande público? Mas e se a gente imaginar um meio termo? Talvez o Bitcoin não precise necessariamente dominar ou sumir, mas encontrar o próprio espaço no mundo financeiro. Ele pode se tornar uma reserva de valor, uma espécie de ativo para quem quer diversificar seus investimentos sem abrir mão do dinheiro tradicional. Pode ser que, no futuro, o Bitcoin funcione mais como uma alternativa ao ouro. Você pode não usar para comprar um pão, mas usa como uma forma de preservar seu dinheiro. Dessa forma, ele coexistiria com outras moedas e sistemas financeiros sem necessariamente ter que vencer ou perder essa guerra. Então, no fim das contas, o futuro do Bitcoin é como um enigma sem resposta. Ele pode ser o dinheiro do futuro, uma reserva de valor valiosa ou apenas uma lembrança de uma moeda passageira. Enquanto isso, ele continua a instigar a curiosidade, a esperança e às vezes a confiança de milhões de pessoas no mundo. Será que vamos ver o Bitcoin dominar o mundo financeiro ou vamos testemunhar seu esquecimento? É difícil prever, mas uma coisa é certa, o Bitcoin já deixou sua marca. E seja ele o novo ouro ou uma simples fase, seu impacto no mundo não vai ser esquecido tão cedo. Esse foi mais um vídeo da OVP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG. E olha, a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes. Esse foi mais um vídeo e eu fico por aqui.